Vamos fazer leitura do Evangelho segundo narrativa de Mateus, no seu capítulo 1. Estamos chegando numa época em que o mundo ocidental comemora o Natal, o nascimento do Senhor Jesus Cristo, e devemos adorar este Salvador e deixar de lado Papai Noel, árvore de Natal, todos esses símbolos que querem ocupar o lugar do Senhor Jesus Cristo na nossa vida. Então diz Mateus 1, 18: Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivessem antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Mas José, seu esposo, sendo justo e não querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. Enquanto ponderava nestas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Observamos esta parte final deste verso 21. Ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus. O nome de Jesus, equivalente no grego a Josué, que significa Javé é salvação, ou Javé salva. Com frequência, em nomes, só a primeira sílaba do nome de Deus é usada. Então, o Senhor Jesus, ele veio para salvar. E observemos a parte final deste verso 21, que diz: porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Aqui tem uma frase, uma colocação que é muito importante para as nossas vidas. Dos pecados deles. Significa que nenhum homem é verdadeiro cristão se o pecado ainda reina em seu corpo mortal. O pecado está em nós. Nós temos uma natureza pecaminosa. E essa natureza pecaminosa, ela vai estar conosco até a nossa morte ou até o arrebatamento da igreja. Isso é algo que devemos saber, que temos essa natureza pecaminosa. Mas precisamos entender que o pecado, ele não pode ter domínio nas nossas vidas. Então existe o que podemos dizer nas nossas vidas, um conflito por esse domínio. Quem tem prevalecido em sua vida
prezado ouvinte. Esse domínio está sendo ainda do pecado ou este domínio passa a ser do Senhor Jesus Cristo? Porque aqui a palavra é bem clara. Porque Ele, Jesus, salvará o seu povo dos pecados deles. Significa que o pecado não terá domínio. Isso não quer dizer que não sejamos pecadores. O apóstolo João fala muito bem sobre isso em suas epístolas. Mas aqui nós vemos que Cristo, ele prevalecerá quando subjugamos a nossa carne. Quando podemos observar em Romanos capítulo 6, quando Paulo fala que nós estamos unidos com Cristo, e esta união, Paulo, ele apresenta a figura, a ilustração do batismo. E ele diz muito bem que nós somos sepultados com Cristo no batismo. E se a nossa velha natureza foi sepultada com Cristo, a nova natureza, que é a natureza espiritual, simbolizada de quando o pastor emerge o nosso corpo das águas, significa que agora quem vai prevalecer nas nossas vidas é o fato de vivermos em novidade de vida. Uma vida agora direcionada para o Senhor Jesus Cristo, para uma comunhão plena de vitória sobre o pecado. Por isso Paulo, ele diz em 1 Coríntios 15, onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão é o pecado que nos conduz à morte, à separação eterna da pessoa de Deus. Mas quando estamos em Cristo Jesus, ele disse que ele veio para dar vida, e vida em abundância. Daí podemos viver com a vitória de Cristo sobre o pecado. É o que nós podemos observar nesse verso que Mateus coloca sobre a característica, o poder que Cristo conquistou por nós ali na cruz do Calvário, derrotando Satanás, derrotando o mundo. Dessa maneira, o pecado, ele precisa estar subjugado para que a graça de Jesus possa prevalecer. Pergunto, o pecado está subjugado em você? Você tem tido vitória sobre o pecado? Observamos que Cristo não salvou o seu povo nos pecados deles. A frase desse verso não é assim. Mas ele salvou dos pecados dele. Então, uma pessoa que continua nos seus pecados antes de conhecer a Cristo, ela, infelizmente, ainda está sendo subjugada.
ela não teve uma real compreensão do que Cristo realizou lá na cruz do Calvário. Daí cabe a cada um de nós uma luta constante, terrena, uma luta no dia a dia, para que haja nas nossas vidas aquilo que chamamos de santificação. É que o autor aos Hebreus, ele nos diz no capítulo 12, verso 14, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Daí, essa santificação, ela tem uma ligação com o sacrifício do Senhor Jesus, que fez uma vez por todas por nós, dando-nos um acesso privilegiado e constante a Deus. E a santificação é a pureza da vida. Ela vem de Deus e é orientada através de sua correção, que nós precisamos segui-la. Ainda nesse capítulo 12 de Hebreus, podemos ver, pois eles nos corrigiam por pouco tempo, falando dos nossos pais, segundo melhor lhe parecia. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. Então, essa pureza, ela deve ser buscada por nós, porque isso está dentro da vontade de Deus para nossa vida, porque Cristo nasceu e Cristo veio para salvar os pecadores dos pecados deles. Ainda lemos em Hebreus capítulo 13, verso 21, vos aperfeiçoe em todo bem, para cumprirdes a sua vontade, operando em vós o que é agradável diante dele, por Jesus Cristo, a quem seja a glória para todos sempre. Amém. Então nós temos que correr, buscar, subjugar essa nossa natureza, para que a natureza espiritual ela possa prevalecer nas nossas vidas. Ainda podemos ler em 2 Timóteo, capítulo 2, verso 19, o apóstolo Paulo, orientando o seu filho na fé, ele diz: entretanto, o firme fundamento de Deus permanece, tendo este selo: o Senhor conhece os que lhe pertencem. E mais, aparta-se da injustiça todo aquele que professa o nome do Senhor. O Senhor conhece o que lhe pertence, vem de uma citação lá do Antigo Testamento, aonde nós podemos ver aqueles que realmente estão buscando viver uma vida que agrade a Deus, ele vai se apartar da iniquidade, da injustiça, para que esse chamado divino ele possa prevalecer nas nossas vidas. Daí a grande importância
desta declaração que Mateus faz com relação à vinda do Senhor Jesus Cristo. Ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus, esse nome que é repetido muitas vezes, praticamente 983 vezes no Novo Testamento. É o nome terreno do Filho de Deus. E podemos ver na forma grega do hebraico Yoshua, traduzido por Josué, como já dissemos, 218 vezes, que significa Salvador, ou o Senhor é a salvação. Que neste período em que antecede a grande data do Natal, do nascimento do Senhor Jesus Cristo, você também possa compreender que o Senhor Jesus nasceu com esta missão de salvar o perdido pecador, como diz em Lucas capítulo 19, verso 10. Ele veio para buscar e salvar aquele que estava perdido, e que nós tenhamos a certeza, a convicção de que Ele tem nos salvado dos nossos pecados. É uma transformação, é uma mudança de mente. Antes estávamos totalmente vencidos pelo pecado, mas agora, em Cristo Jesus, nós somos libertos, nós somos livres. Por quê? Porque conhecemos a verdade, e a verdade vos libertará. Amém.